Fala pessoal, beleza? Estamos aqui mais um vídeo. Nesse vídeo eu queria compartilhar com vocês um pensamento que eu tenho tido, que eu tive nesses dias a respeito de dois discípulos de Jesus que inicialmente caminharam da mesma forma, trilharam um caminho muito semelhante ao lado de Jesus. Chegaram até a Santa Ceia do lado de Jesus, comendo com Jesus ali, naquele momento prévio, a tudo que viria a acontecer com Jesus. Então estiveram ao lado de Jesus durante toda a caminhada, mas que no final ambos tiveram um tropeço, ambos tiveram ali uma situação onde falharam. Mas o segundo passo, o passo posterior a esse erro, o passo posterior a essa falha, criou um diferencial gigantesco e notável. Eu queria falar de Pedro e Judas, dois discípulos de Jesus que, como eu falei, estiveram ao lado de Jesus durante toda a caminhada, mas a gente conhece o final da história desses dois e visivelmente é diferente. Visivelmente eles estão em lugares diferentes. Se a gente olhar na Bíblia, em Mateus 26 a gente tem ali no verso 47, aonde Judas trai Jesus, então aonde acontece efetiva, porque ele já tinha vendido, ele já tinha combinado, mas ali no 47 é quando ele entrega Jesus, então ali onde ele oficializa, vamos assim dizer, o pecado dele, o erro dele, a falha dele, onde ele leva os soldados até Jesus para entregar Jesus. Então a gente tem ali no 47. Depois a gente vai um pouquinho mais para frente, se a gente for no 69 do mesmo capítulo, do capítulo 26, a gente tem aonde Pedro nega Jesus, onde Pedro, questionado se ele era um dos que andavam com Jesus, caminhado ao longo do chamado de Jesus, e Pedro, de todas as formas possíveis, tenta negar até que o galo canta e ele entende. Era aquilo que Jesus tinha falado para ele que iria acontecer. E da mesma forma, ambos caem na realidade do que aconteceu, e ali ele sai chorando, arrependido do que aconteceu. Então a gente tem uma caminhada de ambos, a gente tem os dois caminhando, os dois seguindo ao lado de Jesus, em momentos muito próximos, ambos se distanciando daquilo, um traindo e entregando, o outro negando que era parte daquilo junto com Jesus. Então até aqui, nesse momento, nós temos dois homens muito semelhantes, dois homens que tinham um chamado, que encontraram Jesus, que seguiram Jesus, que estavam com Jesus até o último momento de Jesus ali, mas que naquele último momento, naquele finalzinho, por algum deslize acabaram se perdendo e caindo em pecado, vamos assim dizer, traição, negar, ambos ali caindo numa situação onde se perderam talvez do chamado. E se a gente for olhar, fazia parte do que Jesus esperava de cada um deles, porque Judas tinha ali o seu propósito ao entregar Jesus. Alguém precisaria trair Jesus, alguém precisaria entregar Jesus para que Jesus tivesse a prisão, para que fosse crucificado, para que morresse por nós e para que ele ressuscitasse. Então, de certa forma, o que Judas fez, apesar da motivação dele estar totalmente incorreta, ele não fez aquilo porque ele entendia o chamado dele. Ele fez aquilo porque ele queria um dinheiro, queria as moedas. Mas de certa forma ele estava dentro de um propósito, por mais que ele tenha se perdido ali pela sua motivação, e por isso a gente vê o erro de Judas. Era um homem que tinha trilhado com Jesus até ali. Jesus tinha um motivo para que ele estivesse lá até aquele momento. Semelhante a Pedro, passou com Jesus por diversas situações, por muitos momentos, por muitas coisas, chegou até aquele momento, mas ali, quando ele precisou também ser provado, talvez na sua dificuldade, na sua fraqueza, também caiu e falhou. Então a gente tem um caminho até esse momento muito parecido, muito semelhante entre os dois. Mas aqui
é que eu vejo que os dois se distanciam totalmente e a gente sabe o final de cada um deles, né? A gente vê aqui um pouquinho mais pra frente, né? Depois que, a hora que entra no capítulo 27, já começa falando sobre o suicídio de Judas, né? Judas vai até os homens que os deram a moeda, tenta devolver as moedas, os homens praticamente o esnobam, né? Falam, mano, o que você está fazendo aqui? O que foi feito, já era. Ele joga as moedas e logo na sequência vai e se suicida. Então a gente tem aqui, talvez, o caminho errado de tentar resolver os nossos deslizes, os nossos pecados, as nossas falhas. Tentar procurar uma forma de, pelas nossas próprias forças, com homens, tentar trazer rendição ao nosso pecado. A gente não tem poder para isso, os homens não têm poder para isso. Judas levou para os homens aquilo que tinha acontecido e que ele tinha falhado com Deus. Em vez de ele esperar se reencontrar com Jesus, não, ele tentou resolver ali pelas suas próprias forças, pelo que ele tinha, pelo que ele podia, e isso não trouxe salvação para a vida dele, não trouxe o perdão, né, do seu pecado e por consequência ele foi à morte. Da mesma forma, Pedro também pecou. Pedro também errou, Pedro também caiu. Mas qual foi a atitude diferente de Pedro? Né? A gente vê, e aí a gente vê lá em João, quando Jesus reencontra Pedro, né, e o questiona se ele o ama. Pedro diz que o ama, e aí Jesus entrega o chamado na vida de Pedro, que é: apacenta minhas ovelhas. O que a gente tem de diferente aqui? Pedro não tentou resolver pelas suas próprias forças, pela sua energia. Ele poderia, assim como Judas, tentar voltar com as pessoas que ele tinha conversado, que ele tinha negado Jesus, e tentar convencer elas de que não, eu falei que eu não conhecia, mas eu conheço, eu era um dos que caminhava com ele, e tentar se consertar de forma natural, que foi a escolha de Judas. Mas não, né? A gente não vê na Bíblia Pedro tentando voltar e consertar o que ele fez. A gente vê Pedro esperando a volta de Jesus. E quando Jesus volta, ele o reencontra, ele o busca. Ele poderia estar numa situação, às vezes, de receio, de medo de como Jesus lidaria com ele, sabendo o que ele tinha feito. Então Pedro também poderia ficar receoso e falar: não, eu não vou encontrar com Jesus de novo, eu não vou procurar ele. Por quê? Porque ele deve estar bravo comigo, ele deve estar chateado, ele não vai querer me ver. Mas a gente vê que não. Pedro foi ali até onde estava Jesus, então muito provavelmente ele estava tentando encontrar e procurar Jesus de novo, para que ele pudesse, talvez de alguma forma, tentar falar com Jesus e tentar se consertar. E aqui está a grande diferença. Judas, quando errou, se distanciou de Jesus, tentou consertar e resolver com a sua própria força, buscando a ajuda de homens. Pedro se arrependeu, esperou Jesus voltar e quando teve a oportunidade, encontrou Jesus, conversou com Jesus e ali Jesus o perdoou, consertou o seu passado e entregou para ele algo que talvez ele nem imaginaria que ele poderia ter, né? O ministério que foi entregue para Pedro naquele momento, você olha, você nem consegue acreditar que foi entregue para aquele que tinha negado ele há pouco tempo atrás. Então, o que a gente precisa entender, e que foi o que talvez Pedro entendeu, é que nós, pelas nossas próprias forças, somos incapazes de conquistar a graça que nos foi entregue na cruz. Jesus é o único caminho que nos capacita a desfrutar da graça e do perdão de Deus. Somente Jesus. Por quê? Porque foi Ele que foi para a cruz, foi Ele que morreu, foi Ele que se entregou por nós e nos entregou um caminho para chegar até o Pai. Então a gente, pelas nossas próprias forças, somos incapazes de conseguir alcançar essa graça maravilhosa que nos perdoa, que nos livra, que nos salva. Se a gente não entender que o único caminho e o único que a gente tem que buscar é Jesus, a gente tem um caminho que já foi desenhado, que já foi descrito, que já foi mostrado na Bíblia, que nos leva à morte.
né? Então a gente tem aqui muito claro duas pessoas muito próximas, dois discípulos entre os 12, duas pessoas que caminharam todo o ministério de Jesus ao lado dele, que no final desse caminho caíram, mas que depois disso mudou totalmente aonde um chegou e aonde o outro chegou. Então a gente aqui tem muito claro que as nossas decisões de aonde procurar se redimir faz toda a diferença. Que a gente entenda que Jesus morreu na cruz sabendo que a gente iria pecar. Não que isso possa nos criar uma facilidade e uma comodidade em pecar, mas ele sabia que isso seria impossível sem ele, Buscar santidade e salvação sem Jesus é impossível. Por isso que Jesus morreu na cruz para nos salvar e dar esse caminho e acesso à graça, essa graça que tem o poder de nos salvar, de nos libertar e de nos dar a possibilidade de continuar caminhando no propósito de Jesus. A gente tem aqui Judas que acabou com tudo o que ele poderia ser e Pedro que só estava começando o que ele poderia ser. Do mesmo lugar, de um erro, de uma falha, de um deslize, um foi para a morte e outro foi para um ministério gigantesco. Que a gente possa entender e aprender que somente Jesus é o caminho e que somente Jesus tem poder de nos levar até a graça que pode nos salvar e nos livrar de todo pecado. Vamos entender que virar as costas para Jesus, mesmo quando a gente está nas piores situações, ainda é o maior erro. A gente pode ter feito inúmeras coisas erradas, a gente pode ter pecado de inúmeras formas, mas virar as costas e fugir de Jesus, fugir de Deus, vai continuar sendo sempre o nosso maior erro. Então, indiferente do que esteja acontecendo, indiferente de onde você esteja, indiferente de como você esteja, não perca a oportunidade de levar para Jesus os seus problemas. Beleza? Até uma próxima. Valeu!